Graça e paz, irmãos. Vamos continuar a nossa série de meditações no livro de Neemias. Hoje, Neemias, capítulo de número 10. Como sempre temos falado aqui, é importante que você leia primeiramente todo o capítulo e mantenha a sua Bíblia aberta para você ir conferindo à medida em que nós estudamos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar à luz de Neemias, capítulo 10, sobre compromisso. Um tema extremamente importante e, infelizmente, muitas vezes raro em nosso meio, em nossa sociedade. Já se foram aqueles tempos em que a palavra tinha uma garantia, não é mesmo? Se você falasse, aquilo já estava garantido, em que as pessoas cumpriam os seus compromissos. Hoje a gente vê um total desmérito do compromisso, da aliança, seja entre amigos, na Igreja de Cristo. Outro exemplo aí nos casamentos, cada dia mais superficiais, interesseiros e marcados aí por uma série de quebras de compromissos o tempo todo. Para não falar aí também dos compromissos de campanha, que muitas vezes são descumpridos, né? A gente vê isso muito aí no nosso meio, infelizmente, como os políticos descumprem os compromissos que eles fazem ali nas campanhas. E a gente vê esta crise de compromisso, esta crise de aliança, e isto é algo que atinge também o nosso relacionamento com Deus. Afinal, nós estamos onde estamos por causa de uma quebra de aliança, de uma quebra de compromisso dos nossos primeiros pais, quando nós lá, a humanidade, caiu em pecado. E você honra os seus compromissos? Como tem sido o seu compromisso com Deus? O seu compromisso na fé, o seu compromisso com a Igreja de Cristo, com o Evangelho? Você, cristão, dá um bom testemunho? Uma palavra que você diz, como diz Jesus Cristo, né? É sim, sim e não, não? Ou será que nós temos aí sido negligentes com o nosso compromisso, com os nossos deveres na fé cristã e como o mundo tem enxergado também a Igreja? Aliás, um dos aspectos de vivermos no mundo caído é que nós precisamos de vários documentos, né, de leis, porque não basta uma palavra. Se alguém diz, você quer que a pessoa escreva, assina embaixo, né, que a pessoa carimbe, reconheça a firma, porque a nossa palavra não tem tanta validade. Que coisa triste. Mas vamos ver hoje, aqui à luz de Neemias 10, sobre o Deus que valoriza o compromisso. O Deus que valoriza o compromisso. E vamos ver aqui alguns princípios que este texto nos ensina sobre compromisso, principalmente do nosso compromisso com Deus, porque todos os demais compromissos na nossa vida decorrem, não é, deste compromisso acima de tudo com Deus. Ou seja, se tivermos um compromisso sério com Deus, isso afetará todo o restante da nossa vida. Que Deus nos abençoe na meditação na sua palavra. Em primeiro lugar, nós observamos aí no texto, principalmente nos versos iniciais, que compromisso com Deus envolve, primeiramente, uma submissão à sua palavra. O texto é bastante extenso, não é? Citando vários nomes. Nós paramos lá no capítulo de número 9 falando sobre o arrependimento, que foi um dos efeitos maravilhosos da volta à palavra de Deus, quando Esdras, Neemias e toda a liderança lê a palavra de Deus, explica, o povo compreende, aplica ao coração e leva a palavra de Deus à frente com perseverança. Um primeiro efeito que a palavra de Deus traz é arrependimento, e o capítulo 9 trata sobre arrependimento. E o capítulo termina falando sobre este compromisso, esta volta à aliança por parte ali do povo de Deus para com o seu Deus, mas sabendo que antes de tudo é uma iniciativa divina. Deus sempre é quem nos chama ao arrependimento e é o Espírito quem produz arrependimento no nosso coração. Mas arrependimento, nós vimos que, diferentemente do remorso, nos leva a um compromisso com Deus. É uma meia volta, né? Nós estávamos indo na direção do pecado, vivendo uma vida longe de Deus, e a conversão, o arrependimento, nesta metanoia, esta mudança radical, que envolve arrependimento e fé, é uma volta para Deus e a sua palavra. E a transição do capítulo 9 para o capítulo 10, esta aliança, este compromisso selado, ali traz a ideia de um documento mesmo, em
que eles subscreveram este documento, esta aliança, este compromisso ali como nação diante de Deus, neste recomeço, uma vez que ali a cidade estava reconstruída e agora o que mais importava é um povo para adorar a Deus e restaurar a vida espiritual, o culto a Deus, e é isso que está acontecendo aqui nestes capítulos ali de Neemias. E aqui a gente vê que todo o povo se volta e quem subscreve primeiro você observa aí, são os governadores, o próprio Neemias, a liderança, os levitas, os sacerdotes. A gente vê esta lista de nomes da liderança do povo e o povo ali representado pela liderança e todo o povo de certa forma ali subscreve este compromisso com Deus, esta renovação de aliança, que é um tema muito presente no Antigo Testamento, a renovação da aliança ou avivamento. E aqui a gente percebe que eles se sujeitaram à lei de Deus. Observe aí nos versos que aparece essa expressão, que eles se colocaram debaixo da lei de Deus. A lei de Deus que foi dada através de Moisés num contexto de aliança, para que o povo conhecesse a Deus, conhecesse a si mesmo, conhecesse os caminhos de Deus e como eles iriam se relacionar com Deus. E é claro que a lei não foi dada para que o povo se salvasse através da lei. A salvação já estava ali na misericórdia de Deus, na promessa do Redentor, estava ali nos sacrifícios, afinal não era o pecador quem morria, mas um cordeiro, um animal, né, morria como substituto no seu lugar. Mas através da lei, Deus se revelaria ao povo a sua vontade, o povo também ia se conhecer. E também, à luz do Novo Testamento, a gente percebe aí que esta lei sempre serviu para expor o coração do homem e conduzi-lo à redenção, para que o homem soubesse a gravidade do pecado e como ele carecia de misericórdia e de graça, e que vieram através de Jesus Cristo. A lei nos foi dada por Moisés e a graça nos veio por intermédio de Jesus Cristo. Não que no Antigo Testamento a salvação não fosse por graça, sempre foi, pois jamais o homem teve condição de cumprir a lei de Deus. Mas a gente vê que na nova aliança nós temos a plenitude, o cumprimento disso, de todas as promessas que no Antigo Testamento estavam por meio de sombras e tipos. Mas a gente percebe aí que a lei de Deus é a maneira pela qual nós nos relacionamos com Ele. O povo foi salvo pela graça. Se você pegar, por exemplo, o Êxodo 20, você vai perceber que Deus se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Ali a gente vê quem é Deus e o que Ele fez, os seus atos redentivos. E logo em seguida vem a maneira deste povo se relacionar com Deus e com o seu próximo. Nós somos salvos pela graça para andarmos nos caminhos do Senhor, para nos relacionarmos com Deus. E aqui duas vezes se refere a esta lei, a lei de Moisés, e o povo subscreve esta lei e faz um compromisso com a lei de Deus. Afinal, compromisso com Deus envolve submissão à sua palavra. Eu não posso dizer que tenho um compromisso com Deus e querer andar de acordo com o meu coração. Não posso afirmar que eu ando com o Senhor e querer andar do meu jeito, continuar no pecado, continuar numa vida profana, numa vida impura, imoral, longe dos preceitos do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Hoje muitas pessoas dizem que amam a Deus, são apaixonadas por Deus, mas às vezes nem conhecem a palavra de Deus, nem observam as Escrituras Sagradas. É mais um emocionalismo, um sentimentalismo vazio, sem significado. Mas se amamos a Deus, nós vamos andar na sua palavra. É igual no relacionamento conjugal, né? Não adianta eu dizer que eu amo muito a minha esposa se eu não demonstro também na prática. É um compromisso, a aliança no dia a dia. São atitudes, embora isso envolva também declarações, não é, amorosas e tudo mais, o romantismo, mas são muito mais atitudes de amor que vão provar o meu verdadeiro amor. Não adianta eu fazer um textão no Facebook, né, colocar lá um texto enorme, fotos, se o meu dia a dia é um inferno, né? Nós demonstramos através de atitudes práticas, e assim em relação também a Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, eles resumem ali
um relacionamento de amor para com Deus e para com o próximo. Quando Jesus vem ali, resume a lei de Moisés em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, Jesus não está dizendo assim, jogue fora toda a lei, agora é só amor e oba-oba e pronto. Ele está dizendo que é a essência, o coração da lei é o amor. Mas como eu sei que amo? Paulo vai nos ajudar em Romanos, não é? Quando diz assim que o cumprimento da lei é o amor, ou o amor é o cumprimento da lei. Quando eu cumpro a lei para com Deus e para com o próximo, eu estou tendo atitudes práticas de amor. Não será mero sentimentalismo ou um amor vazio de significado. Mas o que dá significado ao amor é a lei. E a força da lei é o amor, é a essência, o coração da lei é o amor. Então, o primeiro ponto de um compromisso com Deus é uma submissão à sua lei, à sua palavra. E em segundo lugar, o texto aí nos ensina que compromisso com Deus envolve separação do pecado. O verso de número 28 nos diz que eles se separaram dos outros povos para a lei de Deus. E mais à frente vai dizer também que eles firmaram um compromisso de não mais se misturarem com os povos pagãos para constituírem famílias. E também fala aí das primícias do Senhor, do descanso do sábado e de que eles ali entregariam ao Senhor aquilo que era devido e confiariam no Senhor, se apartando das práticas pagãs, imorais e pecaminosas. O compromisso com Deus é uma via de mão dupla, né? Se por um lado nós nos submetemos à sua palavra, necessariamente e obviamente nós vamos nos separar do pecado, porque não tem como essas duas coisas caminharem juntas. Não há como eu dizer que amo a Deus e ando nos seus caminhos se eu vivo uma vida de pecado. Muitas pessoas hoje acabam caindo nessa, elas acham que se praticarem atos religiosos como vir à igreja, se assentar no banco, assistir um culto, né? Se eu entrego o meu dízimo, se eu vou religiosamente à igreja toda semana, eu já fiz o meu dever de casa, já estou ali quite com Deus, então a minha vida eu toco do jeito que eu quiser, não é? E há uma incoerência enorme entre a fé que as pessoas ouvem e professam e muitas vezes a vida prática, não é? As pessoas hoje conseguem tranquilamente conciliar uma suposta fé cristã com uma vida totalmente imoral que em nada difere das pessoas que estão no mundo lá fora, né? No seu relacionamento com dinheiro, com negócios, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, e relacionamentos amorosos, né? Deveria ser só um, né? Mas na vida aí fora, não há diferença nenhuma para o mundo como a pessoa lida com a situação de lazer, de entretenimento, com a internet, com a mídia, com os prazeres. Não há diferença alguma. Parece que a religiosidade virou algo só para a vida privada, para a vida pessoal, mas ela não diz nada para o restante da nossa vida e para a nossa vida pública. E aí a gente vive nesse dualismo. Ao mesmo tempo em que eu professo uma fé cristã, eu nego com o meu comportamento. E nisso, muitos cristãos têm dado mau testemunho. Pense aí nas fotos que às vezes as pessoas postam nas redes sociais, dando mau testemunho, sendo pedra de tropeço, exibindo aí sensualidade, exibindo o seu corpo, não é verdade? E outras práticas que levam à confusão também no meio do povo de Deus. Aqui a gente vê uma separação clara do pecado. Ao assumir um compromisso com Deus, há uma necessária separação do pecado. Afinal, é isso que significa ser santo. Santo traz a ideia de separado, separado do pecado, do mal para Deus. E é isso que o povo aqui faz. Eles foram separados de todo o povo da terra, se separaram daquelas práticas pecaminosas. E pensando aqui em Israel, no Antigo Testamento, a igreja se confundia aqui com Israel como nação, e Deus havia dado uma ordem muito clara de que eles não deveriam se relacionar nesse sentido de estabelecer vínculos e estabelecer família com outros povos que não conheciam a Deus, com povos pagãos, porque isso levaria o povo a se contaminar com as práticas daquele povo. Eles estabeleceriam famílias com incircuncisos, vamos dizer assim, e acabariam se perdendo e se distanciando de Deus. Não é que eles não deveriam ter nenhum tipo de relacionamento. A
até porque para evangelizar e para expressar a luz do conhecimento de Deus, eles deveriam se relacionar. Mas o texto aqui está falando destes casamentos mistos, né, desse julgo desigual, e que foi uma das maiores causas da derrocata do povo de Israel no Antigo Testamento. Pois quando eles estabeleciam relacionamentos e famílias com estes povos, eles acabavam cedendo aos deuses daqueles povos, às práticas pecaminosas que acompanhavam a esta idolatria. Ao invés de serem sal da terra e luz do mundo, né, pegando aqui um termo do Novo Testamento, uma expressão neotestamentária, mas ao invés de serem luz para as outras nações, eles acabavam aderindo aos deuses e às práticas pecaminosas daquele povo. Por isso que Deus sempre advertiu, e o povo, quando fazia isso, caía em idolatria, desobediência, quebrava a aliança. Isso enfraquecia o povo de Deus, e Deus vinha e disciplinava o povo, geralmente levantando uma nação ou o cativeiro, e o povo acabava ali sendo disciplinado, e a disciplina doía bastante para que o povo voltasse à aliança. Se você vê o livro de Juízes, isso acontece muito. O povo de Israel deixou ali algum povo ainda na terra prometida para tentar ter ali alguma vantagem, né? Mas o que aconteceu é que Israel acabou sendo derrotado por causa disso, pois eles se contaminavam com este povo. E hoje, infelizmente, a gente vê que isso se tornou muito comum na Igreja de Cristo, mesmo diante de várias advertências da palavra de Deus, como a gente vê Paulo falando, né? Que não há harmonia, né? Não há unidade, que comunhão pode haver entre luz e trevas. Então, às vezes o povo não olha para o peso da palavra de Deus e ainda continua nesta desobediência. Isso tem enfraquecido muitos cristãos, tem enfraquecido a igreja de Cristo Jesus, por relacionamentos que enfraquecem a vida cristã, enfraquecem também a igreja como um corpo. E um outro momento a gente pode falar sobre isso, né? Sobre as consequências deste tipo de relacionamento para a vida pessoal e também para a comunidade toda, o corpo de Cristo. Nós cristãos devemos nos relacionar com as outras pessoas, é claro, para influenciarmos, para servirmos a Deus neste mundo, para levarmos o conhecimento de Cristo Jesus. Nós não somos uma seita em que vamos nos fechar e não nos relacionarmos com ninguém. Nós devemos nos relacionar com as outras pessoas, no trabalho, no lazer, com os nossos familiares, mas nós devemos ter muito cuidado com o tipo de influência que isso tem trazido para nós e o nível de profundidade de relacionamento que nós temos tido e o quanto isso não tem muitas vezes atrapalhado o nosso crescimento espiritual. É tudo uma questão aí de afinidade, de propósito. Se o nosso propósito é glorificar a Deus, é termos alguém que vai servir a Deus conosco, que vai orar conosco e por nós, que vai ler a Bíblia conosco, que nós vamos poder um zelar do outro e do crescimento espiritual, de criar filhos juntos no caminho do Senhor, não é? De frequentarmos a igreja junto, de um apoiar o outro e de que a família não seja primeiramente um meio de eu me satisfazer, mas que seja para glorificar a Deus e dramatizar o relacionamento de Cristo com a igreja. Este é um dos aspectos mais maravilhosos do casamento, quando a gente enxerga a luz do Novo Testamento, é que é um palco em que a redenção é dramatizada, pois o marido é exortado a olhar para Cristo, a aprender de Cristo e a amar a Cristo como Cristo amou a igreja, e a esposa também aprender este relacionamento com Cristo, a olhar o seu relacionamento como igreja para o Senhor Jesus e espelhar este relacionamento no relacionamento conjugal e os filhos aprenderem. Então, primeiramente, o casamento não é para algo egoísta, né? Mas é para glorificarmos a Deus. E se você é crente, você vai encontrar satisfação e deleite na glória de Deus em refletir, ainda que numa pequena medida, a glória de Cristo e da sua redenção à igreja. Leia lá Efésios capítulo 5, você vai entender o que eu estou dizendo. Cristo é o centro dos nossos relacionamentos. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E isso envolve aí principalmente, coisas essenciais da nossa vida, como
o casamento. A gente sabe que não é sinônimo de um casamento perfeito, porque vivemos em um mundo caído, mas um casamento que glorifica a Deus. E não basta frequentar a igreja, estamos falando de verdadeiramente cristãos, verdadeiramente crentes, piedosos. Não é porque você encontra alguém dentro da igreja que você está casando ali no Senhor, vamos dizer assim. Mas precisamos enxergar Cristo na vida da outra pessoa. São muitas as consequências de nós entrarmos num relacionamento de julgo desigual. Pode ser que a pessoa se converta? Pode ser que a pessoa se converta sim, mas Deus não garante isso na sua palavra, né? Pedro vai dizer no seu capítulo 3 da primeira carta que pode ser que pelo bom comportamento da esposa a casa seja santificada, né? A ideia de abençoada, né? Mas não há garantia nenhuma de que a pessoa vá se converter. Pode ser que ela te tolere, pode ser que ela leve numa boa, que ela até vá à igreja com você e te apoie e tudo mais, que você não tenha grandes problemas, outras pessoas vão enfrentar mais problemas, pode ser que a pessoa se converta, ou pode ser que a gente enfrente ali inúmeras dificuldades. Mas o ponto é, o quanto nós queremos glorificar a Cristo com as nossas escolhas. E aqui nós temos um exemplo aqui que no contexto era extremamente gritante em Israel como nação, mas pense aí na sua vida do que você precisa aí se desvencilhar, de quais práticas você precisa se desvencilhar em todas as áreas da vida, em que exige aí uma separação do pecado para nós nos dedicarmos, mais integralmente ao Senhor nosso Deus. E em terceiro e último lugar, gostaria de observar com os irmãos que este texto aqui nos ensina que compromisso com Deus, além de submissão à sua lei, de separação do pecado, envolve prioridade no serviço a Deus. Você pode ler todos os versos aí e perceber este tom de prioridade no serviço. Aí fala do melhor ser oferecido a Deus, das primícias, aí fala do culto, do serviço sacerdotal, do serviço no templo, também. Aí fala das primícias, das festas e de tudo mais que estava na lei de Deus, que envolvia este relacionamento com Deus, dessas cerimônias culticas, não é? De louvor e de adoração. E o povo aqui, neste documento que eles estão fazendo, né, nesta renovação da aliança, agora também se comprometem a serem zelosos para com Deus em relação às primícias, ao culto, a prioridade que Deus tem na vida do povo. Qual é a prioridade que Deus tem na sua vida? É triste que muitas vezes nós observamos que Deus fica com o resto de tudo que nós temos na nossa vida, né? Às vezes é o resto do nosso tempo, o resto da nossa saúde, o resto do nosso empenho, né? O resto aí das nossas finanças, é o resto de tudo, né? Parece que, se sobrou, eu vou ofertar alguma coisa para Deus, para a obra, né? Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia, né? John Piper disse certa vez que uma das coisas, que uma das utilidades, né, do Facebook, poderíamos dizer do Instagram, das redes sociais, é provar no juízo final que a oração não ocorreu, não foi por falta de tempo. Tempo a gente tinha. O problema é que a gente administrava mal o tempo por causa das nossas prioridades distorcidas. Quantas vezes a gente maratona, né, seriados, a gente assiste novelas, filmes, ou cuida de todos os nossos afazeres. Aí quando sobra um tempo, a gente ali dedica a Deus e ainda de maneira corrida, né? Às vezes a gente começa a ler um texto, ler rapidamente, a gente começa a orar, logo já vem um sono, já emenda a oração com sono. Se você orar deitado então na cama, né, você vai falar amém só no outro dia, né? E a gente vai empurrando assim, se sobrar tempo eu vou domingo na igreja, e a gente vai à igreja e já assim pensando na hora que vai embora, né? Tudo tem que ser feito correndo, tudo tem que ser feito às pressas, de qualquer maneira, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer, né? Não, senão não vai dar tempo de eu fazer aquilo outro. A gente acha assim que se a gente dedicar muito tempo às coisas de Deus, não vai sobrar tempo para a gente cuidar das nossas coisas. Isso é um grande equívoco e que tem atrapalhado muito a nossa vida, porque a gente acha que a gente tem condições de resolver as coisas e deixar Deus ali de fora, né? Nós temos uma fé tão pequena que a gente não crê assim que se eu dedicar o tempo que eu devo
dedicar a Deus, as outras coisas vão ser supridas. A gente não crê desta forma, a gente crê que a gente tem que correr atrás de tudo primeiro, aí se sobrou um tempo eu vou reservar a Deus. Enquanto tinha que ser o contrário, né? Eu vou dedicar todo o tempo necessário a Deus, um tempo de qualidade, e eu tenho certeza que Deus vai suprir tudo aquilo que eu fizer. E até porque quando você faz isso, as suas prioridades vão mudar, eu tenho certeza. O seu coração vai acalmar mais, você vai parar de correr atrás do vento, porque se nós passamos tempo de qualidade com Deus e com a sua palavra, todo o restante da nossa vida vai mudar, as nossas prioridades vão mudar, o nosso foco vai mudar. Mas se você inverte isso e acha que você tem que ganhar o mundo inteiro para depois dedicar algo a Deus, o Senhor Jesus já disse, né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas vezes nós temos dado o resto para Deus e achando que ainda temos feito alguma coisa, né? Este texto nos ensina que compromisso com Deus envolve prioridade. Deus tem prioridade na nossa vida. Quando vem aqui a nossa vontade, ela se cruza com a vontade de Deus, a vontade de Deus tem prioridade na nossa vida. E ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Isso não quer dizer ativismo religioso. Não quer dizer que você tem que dedicar 100% da sua vida a atividades exclusivamente religiosas, né? Orar o dia inteiro, ler a Bíblia o dia inteiro, ficar dentro da igreja o dia inteiro, né? Fazer como um avestruz, né? Enfiar a cabeça aí dentro do buraco, né? Você se dedicar exclusivamente a atividades eclesiásticas e achar que isso é uma vantagem, né? O desafio é muito mais difícil, muito mais profundo. Ter Deus como prioridade envolve aprender a colocar Deus em todas as áreas da nossa vida, seja no momento de lazer, seja no momento de entretenimento, seja nos estudos, seja na nossa vida em sociedade, na nossa vida política, seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na família, no nosso dia a dia, em todas as coisas. É nós sermos conduzidos por uma visão bíblica, cristã, termos uma cosmovisão cristã em todas as áreas da vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este é um desafio muito mais difícil e profundo. É nós vivermos o cristianismo em todas as áreas da vida, tendo Deus como prioridade, buscando glorificar a Deus em todas as coisas. Deus deve ser a nossa prioridade. E é claro que nessas atividades exclusivamente religiosas, né, eclesiásticas, a gente tem que dedicar muito do nosso coração, né, na leitura da palavra de Deus, na vida de oração, na comunhão cristã, no culto público, né, no aprendizado, né, do discipulado, como a gente tem que dedicar muito mais, né, também na generosidade, aí na nossa contribuição, como a gente precisa ter mais prioridade, sermos mais zelosos em separar aquilo que não pertence a nós, mas que é exclusivamente do Senhor. É claro que afinal de contas tudo pertence a Deus, né? Mas aquilo que Deus requer de nós na sua palavra, né? Como por exemplo nos dízimos e nas ofertas, como que isso é uma bênção e tem que ser uma prioridade na nossa vida. Mas concluindo, é claro que quando nós olhamos para o teor deste compromisso e olhamos para a própria história de Israel e olhamos para o nosso próprio coração, a gente pensa assim: ai de nós, né? Quem somos nós para fazer esse compromisso com Deus? Como este povo diz, né? Nós andaremos em todos os teus mandamentos, nós vamos nos separar do pecado, nós vamos ter o Senhor como prioridade, porque a gente sabe que infelizmente o nosso coração é enganoso, que nós caímos, estamos sujeitos a pecar. Por isso que nós precisamos ver este texto à luz da obra de Cristo e da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que primeiramente quem fez isso por nós foi Jesus Cristo. Paulo vai dizer aos Gálatas que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. O próprio autor da lei, na pessoa do Filho, se sujeitou à lei de Deus. Para quê? Para cumprir esta lei no nosso lugar, esta obediência ativa de Cristo. Ele cumpriu até a última vírgula da lei por nós, porque nós não temos condições de fazer isto. E além disso, Cristo se sujeitou à maldição da lei, porque nós estávamos em dívida para com a lei de Deus, porque nós quebramos esta lei.
E Cristo na cruz leva sobre si o castigo da lei no nosso lugar. Então quem primeiro cumpriu a lei por nós foi Jesus Cristo. Por isso que ele disse: está consumado, quando ele entrega a sua vida na cruz. Ninguém além de Cristo se separou do pecado. Nele não havia pecado, dolo algum se achou na sua boca. Ele se entregou sem defeito e sem mácula. Ele é o Santo de Israel, o escolhido, separado por Deus. Nesse sentido, Cristo tem total exclusividade, ele é singular, o seu sacrifício é singular, a sua pessoa é singular, o seu ministério e a sua obra é singular. Cristo é totalmente separado do pecado. Ele é o único homem que nasceu nesta terra, né? Aquela raiz que brotou como renovo, como diz Isaías, sem pecado algum. E ninguém além de Jesus Cristo teve Deus, o Pai, né, como exclusividade, ou como prioridade, aliás, as coisas de Deus. O próprio Jesus diz: o meu prazer é fazer a vontade do Pai, né? O seu alimento, né? O seu pão era fazer a vontade do Pai. Cristo sim sabia de maneira perfeita, maravilhosa, ter esta vida de total equilíbrio, né? De andar na prioridade da vontade do Pai. Portanto, é só Cristo que pode de fato nos separar do pecado. Só Cristo pode nos colocar numa condição para com a lei de Deus, não mais de condenação, mas de um caminho de santificação. Só Cristo Jesus pode de fato, como Senhor do nosso coração, aplicar este senhorio na nossa vida, para que Deus seja a nossa prioridade. Nós carecemos totalmente de Jesus Cristo. Nós só entramos nesta nova aliança porque Cristo cumpriu todas as exigências desta aliança no nosso lugar. Por isso que para nós é uma nova aliança, é uma boa notícia, porque Cristo já cumpriu no nosso lugar e nós entramos neste compromisso com Deus em Cristo Jesus. E todas as vezes que pecamos, nós temos Cristo como nosso advogado. É Ele que intercede por nós, Ele que é mediador de uma nova aliança. É nele que nós restauramos o nosso relacionamento com Deus. É na força de Cristo que nós vencemos o pecado. E é no poder de Cristo e do Espírito é que nós podemos ter Deus como a nossa prioridade. Afinal, Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Nós carecemos totalmente de Jesus Cristo. É nele que nós podemos ter deleite na lei de Deus. É nele que nós podemos vencer o pecado. E é nele que nós podemos servir a Jesus Cristo. Como Paulo diz aos Colossenses, que nós devemos servir não como se servíssemos a homens, mas a Deus de todo o coração. Pois Jesus hoje é o Senhor da nossa vida e do nosso coração. Que Deus te abençoe, que você reflita seriamente no seu compromisso com Deus e que em Cristo Jesus, à luz da nova aliança, nós possamos aí nos submeter mais à lei de Deus, nos separar mais do pecado e cada dia mais também termos Deus e a sua vontade como prioridade na nossa vida. Que Deus nos abençoe e um grande abraço.